Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Momento especial, onde olhamos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Queria começar esse podcast, episódio 28, agradecendo você, agradecendo a sua audiência, esse tempinho que você tem tirado para ouvir o nosso podcast. Pedir desculpas também pela ausência aí. Tem sido desafiador, mas estamos caminhando para finalizar essa primeira temporada e já preparar também a segunda temporada, que espero que consigamos ter mais recorrência, né, de conseguir postar nos dias certinhos. Já estou organizando isso para definir também o melhor dia. Me digam aí o horário que normalmente vocês ouvem para eu ajustar aqui e liberar sempre nesse horário. Eu percebi que muitas pessoas ouvem muito mais pelo YouTube do que pelo Spotify, mas enfim, me deem um feedback de vocês aí também. Muito obrigada pela audiência novamente. E vamos lá para o episódio 28. Hoje a gente vai falar sobre gerir o tempo. Vamos lá em Provérbios 10, onde diz assim, no verso 5, diz: o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Colher no verão se refere a aproveitar o tempo certo, né? O melhor horário para certas coisas. E a gente vai perceber hoje, vai checar algumas formas que fazem a gente dormir na colheita. Alguns exemplos, né? Que a gente pode estar deixando aí a desejar um pouco e dormindo durante a colheita em algumas áreas da nossa vida. Então vamos ver um pouquinho, entender, fazer os ajustes necessários, olhar um pouquinho aí para dentro, checar. Olhar para dentro também às vezes é desafiador, não é mesmo? Você concorda comigo que tem podcasts, episódios que a gente, na hora de olhar para dentro, dá um incômodo, né? A gente vê umas áreas assim que que dói, que a gente sabe que tem que ter ajuste, que tem que mudar. E é assim mesmo. Olhar para dentro, de fato, olhar para o espelho, assumir o que precisa ser ajustado e assumir a responsabilidade também pelas mudanças, pelas transformações. Deus quer nos mostrar o que precisa ser ajustado, nos mostrar o que precisa ser realinhado, para que nós possamos viver bem. Ele quer que nós vivamos bem, que nós possamos nos cuidar da nossa vida, para que sejamos machados, afiados e prontas para Ele usar onde quer que Ele deseje. Então vamos lá. Alguns cenários onde a gente dorme na colheita. Preste muita atenção e vá anotando aí aonde que você tem dormido na colheita. Primeiro, quando não aceitamos a fase em que estamos vivendo. A gente dorme quando a gente fica esperando a uva quando estamos na colheita do morango, sabe? Você está na época de colher morango e você está esperando a uva e reclamando: por que a uva não chega? Cadê a uva? Eu quero uva. A gente quer viver fases que não são as da nossa realidade. Nos comparamos com pessoas que estão em momentos de vida diferentes do nosso. Nos cobramos produzir no ritmo e na quantidade que fazíamos quando não tínhamos filho, por exemplo. Então, às vezes, a gente espera viver uma realidade que a gente vivia há 5 anos atrás, onde nossa vida era outra, nossa realidade era outra. Ou a gente se culpa por viver algo às vezes até bom, mas é a nossa realidade hoje. E a gente fica, poxa, mas nem todo mundo tem essas condições, mas nem todo mundo vive essa realidade. Tá, mas é a sua realidade, vive de acordo com a sua realidade. A gente se cobra uma vida social superativa de quando éramos solteiras, por exemplo. Isso aconteceu, inclusive, recente. Eu tive 2 aniversários de 2 grandes amigas que eu não consegui ir. E eu fiquei tão chateada, sabe? Me entristeci tanto. Falei, poxa vida, tempos atrás eu só dependia da minha organização. De eu simplesmente organizar minha agenda e no dia ir. Não dependia de muita coisa. Hoje depende de vários fatores. Mas essa é a minha realidade hoje. Eu preciso abraçar isso e aceitar que no momento de vida que eu tô hoje, eu não consigo ter essa vida social onde eu consigo simplesmente ir em todos os compromissos que eu sou convidada, né? Não que minha agenda é super lotada de compromissos sociais, mas assim, 2 em uma semana, para mim é muita coisa e eu não consegui ir nem dos 2, por várias questões. Então, assim, às vezes a gente precisa aceitar a nossa realidade. Sim, às vezes não vai dar por, né, várias situações, mas às vezes a gente está vivendo um momento onde
tá demandando, muitas áreas estão demandando da nossa vida, e a gente não vai conseguir abraçar certas coisas. A gente precisa se tratar e cuidar com gentileza de nós mesmos e entender a nossa realidade. Muitas vezes a vida tá pesada, a gente se sente sobrecarregada porque a gente se cobra demais coisas que vão para além da nossa realidade. Isso é muito sério. E às vezes a gente, por não querer desagradar as pessoas, por não querer dizer não, a gente acaba comprometendo a nossa saúde, o nosso bem-estar. E quando eu tô falando nosso bem-estar, você já deve ter percebido durante todos esses episódios, nós não estamos falando apenas de nos sentir bem, mas o nosso bem-estar, o fato de estarmos nos colocando em cenários, em situações estressantes, onde nós vamos tender a pecar. Porque quando você está estressada, quando você está mais ansiosa, quando você está nervosa, quando você está irritada, você tende a pecar. Entende? Então, o nosso bem-estar não é simplesmente para que a gente fique feliz, mas para que a gente agrade o coração de Deus em todas as situações da nossa vida. Então, vamos tomar muito cuidado e não dormir na colheita, não aceitando a fase que estamos vivendo. A gente precisa aceitar a fase que estamos vivendo e entender que é uma fase, que você não está vivendo lá. Essa fase ela tem benefícios, né? Tem coisas boas que você está vivendo e tem coisas que você precisa abrir mão, faz parte, não dá para ter tudo. Então, o que você tem se cobrado que não condiz com a sua realidade? Se você tem se cobrado de algo que não condiz com a sua realidade, o nome disso é crueldade. É descaso com você e com a sua saúde mental. De novo, muitas vezes a gente está adoecida mentalmente, sobrecarregada, exausta, porque a gente tem se cobrado viver uma realidade que não é a nossa desse momento. Eu preciso olhar para a minha realidade e entender como que eu funciono hoje, o que está acontecendo, como que é a minha realidade. Quais as condições, os recursos, como que eu tenho vivido. Eu tenho vivido um momento desafiador aqui, onde eu estou fazendo muitos ajustes na rotina do sono aqui dentro de casa, porque o sono tem sido uma dificuldade aqui. E quando a gente não dorme bem, a gente tem diversos outros fatores que interferem. Eu preciso entender que essa é a minha realidade de hoje. Estou trabalhando para melhorar isso. É um ponto. Mas essa é a minha realidade de hoje. Dentro dessa condição, existem algumas limitações para mim. E eu preciso fazer esse exercício de olhar para dentro e entender quais são essas limitações. Tá? Preciso entender como que eu funciono quando eu durmo pouco. Poxa, eu fico mais irritada. Se eu fico mais irritada, o que eu preciso evitar? Quais os cuidados eu preciso tomar para que isso não traga prejuízos para a minha vida, para as minhas relações, para o meu relacionamento com Deus? Entende? A gente precisa se cuidar. Outra forma que a gente pode estar dormindo na colheita, quando não nos conhecemos, quando não sabemos bem os horários que funcionamos melhor, quando estamos mais atentas, mais enérgicas e mais concentradas. Você sabe qual é o horário? Que momento você costuma estar mais atenta, com mais energia, mais concentrada? Se conhecer contribui para o gerenciamento do nosso tempo. Entender as atividades que temos mais afinidade e quais são as mais desafiadoras, por exemplo. Existem muitos estudos que falam sobre a importância e o poder que tem de você começar o dia, começar sempre pela atividade mais difícil. Comece por aquela atividade que é mais desafiadora. Então, no seu dia, o que você tem que resolver? O que é mais desafiador? Comece pelo mais desafiador. E aí, depois você vai fazendo as outras atividades que você tem mais afinidade. Então, se conhecer não é simplesmente entender sua personalidade, mas é entender todos esses detalhes, em que horário você funciona bem, o que mais te irrita. E perceber isso é você se manter consciente e responsável pelas suas ações. Aí a gente larga a imaturidade de viver refém das nossas emoções ou refém das circunstâncias. De, poxa, aconteceu isso e acabou meu dia, fiquei estressada. Não, eu preciso mapear, eu preciso entender quais são as coisas que me deixam estressadas para eu ou prevenir ou tomar cuidado, né? De novo, para que a gente não acarrete grandes prejuízos diante dessas situações. Então, a gente precisa se conhecer em diversos sentidos, de diversas formas. Conhecer melhor a forma que Deus nos criou. E onde somos mais essenciais. Isso é tão importante, eu tenho refletido tanto sobre isso, porque nesse
nesse momento que eu tenho vivido agora de coisas que me demandam muito, né? Então, eu tô com 2 crianças pequenas que demandam muito de mim ainda, são muito dependentes ainda de mim em vários sentidos. Então, eu tenho refletido muito diariamente, a cada período do dia, sobre o que é essencial. O que é essencial. Porque, eventualmente, eu vejo coisas saindo pelas minhas mãos, sabe? Não vou dar conta disso, não vou dar conta disso. E aí, a gente pode, nesse momento, se encher de frustração, se encher de um momento de tristeza, de desânimo, com esse peso de eu não dou conta de nada, né? A gente acaba caindo na generalização de não dou conta de nada, as coisas, eu não consigo fazer nada. E eu preciso entender, o que é o essencial? Nesses momentos, eu preciso entender o que é o essencial agora. Eu tenho tido poucas horas de sono, tá? Com a pouca energia que eu tenho, o que eu consigo dar conta? O que é essencial dentro da minha rotina? Então, vamos focar no que é essencial. Não é momento para eu abraçar o mundo. Não é momento para eu fazer coisas mirabolantes, não é momento para eu fazer, enfim. Eu preciso respirar, entender e aceitar e entender o que é essencial para minha vida, ter clareza das nossas prioridades diariamente. Então, o que é o essencial hoje? Tá, isso aqui é importante, mas não é essencial. Então, eu vou organizar isso aqui para funcionar, para que eu consiga resolver isso em algum momento, mas que talvez não vai ser agora, ou para organizar meu tempo para. Então, assim, a gente precisa ter clareza do que é essencial e das nossas prioridades. Uma outra forma que dormimos na colheita é quando não organizamos o nosso dia. A gente vai deixando a vida nos levar, não pensamos com antecedência e acabamos virando refém das nossas emoções. Eu, inclusive, há minutos atrás de começar a sentar para gravar esse podcast, minha cabeça estava mil, porque eu acordei, assim, sabe? Já fazendo coisa, já resolvendo coisa. E isso não me faz muito bem. Então, antes de eu vir gravar, eu tomei um banho. Depois do almoço, falei, vou tomar um banho. É uma forma que eu consigo resetar meu dia, sabe? Não, peraí, deixa eu reiniciar aqui meu dia. Aí eu fui tomar um banho, dei uma lavada no cabelo, pra organizar a minha mente até e entender, quais são as minhas prioridades. Então, a gente precisa ter essa clareza das nossas prioridades e organizar o nosso dia. E não ser refém das nossas emoções, porque às vezes é isso, a gente já começa estressado, às vezes você nem percebeu por que você começou estressado, mas você já começou estressado o dia e parece que as coisas não andam, parece que tudo dá errado, e só vai se estressando, é só ladeira abaixo. E nesses momentos a gente precisa dar uma resetada no dia, parar, né? Seja tomar um banho, tomar uma água, alguma coisa que vai ajudar você a resetar seu dia, para reorganizar a mente aí. Então, muitas vezes a gente não está aproveitando bem, não pensamos com calma na rota, nas prioridades, no impacto que nós podemos causar em um dia comum. Isso é muito sério e é muito valioso, porque às vezes a gente fica assim, vai ser só um dia, né? É um dia estressante, quero logo que esse dia acabe. E a gente esquece e perde oportunidades preciosas de impactar nesse nosso dia. Impactar amando, impactar cuidando, vivendo momentos especiais que esse dia ele vai passar. E você pode perder muitas oportunidades. Não vai ter mais como voltar atrás. Então, às vezes, quanto mais rápido possível a gente puder resetar e recomeçar para ter um dia diferente, faça. É o melhor. Para que você aproveite e impacte as pessoas, as situações, possa brilhar a luz de Cristo nas situações dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Muitas vezes, esse sentimento de frustração no final do dia, que às vezes a gente sente, né, por não ter feito nada, tem muito a ver com essa falta de desorganização no nosso dia, com situações que acabam tirando a gente um pouco do eixo, né, estressantes, que a gente não aproveita para parar e se restabelecer, respirar, se reorganizar internamente, tomar um banho, fazer alguma atividade que você consiga dar uma respirada e dar uma resetada aí no dia. Ou muitas vezes também porque a gente está se distraindo muito, né? Se distraindo nas redes sociais ou de alguma forma a gente se distrai
e deixa de ser atuante no nosso dia. E depois a gente acaba se culpando, né? Porque o dia voa, o relógio que passa rápido demais. Então recomece hoje, recomece agora, quando você ouve esse podcast, decida recomeçar. A gente não é refém das nossas emoções, nem das circunstâncias, porque senão, se a gente depender sempre de um dia onde todas as circunstâncias vão colaborar para que você viva bem tranquila e agrade o coração de Deus, tenha um dia leve, dificilmente as circunstâncias vão colaborar para que isso aconteça. Então, ou a gente se posiciona e busca essa vida, ou nós vamos ser consumidas por toda a ansiedade que o mundo e a era que a gente vive nos promove, nos induz a viver. Uma outra forma que dormimos na colheita é quando procrastinamos. Eu sei, acontece aqui também, tá? Eu já falei pra vocês que eu sou humana como vocês. Dói aqui primeiro, antes de eu compartilhar. Eu não suporto burocracia, gente. E, eventualmente, eu tenho que pagar o preço por não ter colhido no verão, como jovem sábio. Coloca as coisas para outro dia. Nossa, outra coisa é a saúde. Assim, médico. Nossa, às vezes eu coloco na agenda, às vezes eu esqueço. Enfim, esse ano eu me comprometi, especialmente com a saúde das crianças, primeiramente, a ter mais esse controle de vamos lá, não posso esquecer, botar alarme e tudo, para lembrar. E tudo que é burocrático também, se eu tiver que ligar para resolver alguma coisa, nossa senhora, eu enrolo muito para fazer isso, porque eu não gosto de fila, ninguém gosta, né? Então a gente tem coisas que, não sei o que é que você não gosta aí, mas às vezes a gente vai colocando, né? Para outro dia, adiamos, porque a gente não quer o desconforto que isso gera, né? O estresse de resolver algo chato. E a gente acaba escolhendo rolar o feed do Instagram, assistir uma série, e mais uma, e só mais uma. E aí a gente maratona ali 6 horas de série, para quem gosta. E no final a gente escolhe fazer qualquer outra coisa que não resolveu o que a gente precisa resolver. Então, às vezes, a gente precisa tirar um dia. Aqui eu tenho um dia anti-procrastinação, que é uma técnica que eu aprendi com uma mentora muito especial, que ter um dia pro dia anti-procrastinação. Então, nesse dia eu olho e falo, o que eu tô procrastinando essa semana que eu preciso resolver. Inclusive, hoje é o dia de anti-procrastinação. E eu estou resolvendo minhas pendências hoje aqui, gravando todos os episódios que estão engatados aí, que ainda não saíram. Então, botar para resolver, porque isso depende de várias questões aqui, né? Para eu ter esse tempo para conseguir gravar. Então, eu já tinha vencido de montar todo o roteiro, agora eu precisava botar para gravar. Então, estou aqui assumindo esse compromisso e vencendo essa procrastinação. Que era desafiador. Eu amo ter esse momento aqui, né, de gravar, de conversar com vocês, mas o que estava sendo difícil era fazer era todos os ajustes que eu precisava fazer para que esse momento chegasse, sabe? Então eu não queria o desconforto de lidar com tudo isso e arrumar esse tempo e arrumar todas as coisas que eu preciso para que esse momento aparecesse. Mas vencemos. Então, o que você está procrastinando aí? Que às vezes é algo tão importante, que é valioso, mas que tem sido difícil, porque vai demandar muitas coisas, muita movimentação. Mas vá lá, arregace as mangas e coragem. Dormimos na colheita também quando reclamamos. O tempo tá bom, é verão e é tempo de colheita, mas estamos insatisfeitas. Porque, é verão, né? A gente está reclamando do calor, a gente colheita, a gente reclama do trabalho da colheita, a gente reclama que a casa é grande, a gente reclama porque a casa é pequena, a gente reclama quando é muito trabalho, a gente reclama quando não tem trabalho, reclamamos e reclamamos e reclamamos. Deus nos quer aproveitando e vivendo bem o tempo de hoje e não dormindo como se ele não tivesse valor, como se esse tempo não tivesse valor. Quando a gente dorme, quando a gente deixa de aproveitar esse tempo que Deus nos deu, a gente tá dizendo para ele que não é importante, que esse momento não é importante. Quando a gente fica nessa sede de eu só quero que o dia acabe,
a gente está dizendo que esse dia não é importante, sabe o que está acontecendo? O tempo está passando muito rápido. Uma das coisas que eu mais tenho pensado é, gente, a gente está em abril. E a segunda pergunta que eu faço é, eu estou vivendo bem todos os meus dias? Porque vai passar abril, vai chegar maio, vai chegar junho, vai chegar julho e vai chegar dezembro. E o que vai fazer diferença no final do ano, quando eu olhar para o meu ano, é o que eu fiz todos os meus dias. Eu aproveitei, eu vivi bem vivido, eu estive presente na minha realidade. Eu agradeci, eu vivi, ou eu estou vivendo esperando algo. Esperando uma mudança, esperando um crescimento, esperando o que a gente está esperando, está correndo atrás de alguma coisa, que os meses vão passando, o ano vai acabar e a gente vai continuar correndo atrás do quê? O quanto que a gente tem vivido e quanto que a gente tem vivido bem. Precisamos treinar o agradecimento, muitas vezes. Treinar o agradecimento é essencial. Fazer esse exercício do que eu sou grata, de manhã, à tarde, à noite, tirar um momento para de fato agradecer. Hoje nós falamos sobre, de certa forma, algumas estratégias, né, de gerenciamento de tempo aí, para aproveitarmos melhor esse tempo e sermos jovens sábios e aproveitarmos a colheita e colhermos no verão. Que nós possamos tomar as rédeas, acordar e aproveitar o verão para colher. Hoje é o tempo certo para fazer o que Deus te chamou para fazer. Não adie. Aquele que começou a boa obra irá acompanhar você, irá me acompanhar até o final. Que nós possamos encontrar nele a força, a sabedoria, o discernimento para organizar a nossa agenda, o nosso dia e cumprir tudo que ele colocou nas nossas mãos, porque se ele colocou é possível. Que nós possamos olhar atentamente para o nosso dia, para a nossa agenda, entender o que é essencial e o que não é essencial, que a gente possa ter coragem para dizer não para aquilo que a gente precisa dizer não e abraçar com intencionalidade o que Deus colocou em nossas mãos para cuidar e nos criou para viver esse propósito nesse momento, nesse tempo, nessa fase que estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse podcast falou ao seu coração e abençoou você, deixa aqui a sua reação. Se você quiser deixar algum comentário, compartilhar também com alguma outra amiga para abençoar mais pessoas. Vamos ficar muito felizes. Um grande abraço e até o próximo.